Olá, meus amigos, olá, minha gente. A gente aqui mais uma vez para trazer conteúdo a vocês, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre prepositions, ou seja, preposições. Preposições vem a ser aquilo que colocamos antes de algo, né? Então, vamos lá. Preposições ou prepositions. A gente vai ter várias preposições, vai decorrer sobre várias preposições. A primeira que eu trago é in, certo? Qual o significado dela? No, na, em, dentro, certo? Dentro de, ok? E quando que eu vou usá-las? Ou usá-la, né? Cidades, estados, países, regiões, bairros, meses, ano, estações, séculos e períodos do dia, como morning, afternoon e evening, ok? Não apareceu night aí, né? Então, não utilizamos, ok? Vamos lá. Example. The machine is in the box, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar a minha preposition in, que vai estar dando a ideia que está dentro de algo, ou seja, a máquina está dentro da caixa. Paul lives in Boston. Paulo mora em Boston. Então, nesse caso aí é uma cidade. Então, eu utilizei in, ok? He works in Texas. Ele trabalha no Texas. Então, é uma cidade. Então, eu utilizei in, entendeu? Então, vamos lá. Voltando aqui, a gente vê. Eu uso in em antes de cidade, nomes de cidade, estados, países, regiões, bairro, meses, anos, estações, século e período do dia, como morning, afternoon e evening, ok? Bom, continuando os exemplos. They study in England, né? Então, eles estudam na Inglaterra. Então, isso aí é nome de país. Então, eu utilizo o in. They will leave in November. Eles partirão em novembro. Então, é um mês, ou é um mês do ano. Então, eu vou utilizar a minha preposition in. My brother was born in 1916. Ou seja, meu irmão nasceu em 1960, né? Então, como também isso aí indica um ano, né, específico, eu estou utilizando a minha partícula in, ok? Mary will visit us in the spring. Estações do ano, né? Apareceu ali aquela parênteses ali com a minha palavrinha de, que eu posso omiti-la, no caso ali, né? Mary nos visitará na primavera, ok? That author died in the 19th century. Ou seja, aquele autor morreu no século XIX. Então, nesse caso aí, eu também vou utilizar a minha partícula in, porque está passando para mim a ideia de um século, né? Então, estações do ano, em séculos, regiões, meses, tudo isso leva a minha partícula in antes de cada uma dessas palavras, ok? Bom, mas o exemplo, you walk in the morning, né? Minha partículazinha in, porque ali eu estou falando de período do dia, no caso aí amanhã, certo? I sleep in the afternoon, é mais uma período do dia. E he study in the evening, ele estuda à noite, também é um período do dia a qual vai usar a minha partícula in, certo? Bom,
Nesse caso aqui é a minha preposition on, ok? Que significa no, na, em e sobre, né? No caso, in é dentro, esse agora é sobre, né? E usos dias de semana, mês e ano, só o dia, ou seja, ruas, sem números, avenidas e praças, certo? Estradas, rios, lagos, costas, sobre superfícies e fronteiras. Vamos lá, nossos exemplos, né? He goes to the beach on the Monday on Friday. Ele vai à praia às segundas e sextas. Então, aí veio dias da semana, né? Então, eu utilizei minha partículazinha on, certo? Peter was born on April. E ele nasceu em 18 de abril. No caso aqui, on, né? Veio por causa que April é o mêsinho do ano. Então, eu coloquei minha partícula on, ok? He lives on Summer Tree Street. Nós moramos na rua Summer Tree. Então, quando aparece nome de ruas, também eu vou utilizar minha partículazinha on. They live on Texas Avenue. Ele mora na Avenida Texas. Então, nesse caso também, aí eu vou utilizar minha partículazinha on, ou minha preposition on. The show will be on Madison Square, né? O show será na Praça Madison. Então, nesse caso aí também, eu utilizo a minha partículazinha, ou minha preposition on. Those people are sailing on the Mississippi River. Aquelas pessoas estão navegando no rio Mississippi. Então, quando anteceder também o nome de um rio, eu também vou utilizar a minha partículazinha on, ok? Casos específicos on page 3, on television, on the radio, on the third floor. On the a plan, ou seja, quando tiver essas parênteses aqui, eu posso omitir a minha palavrinha que tiver dentro, ok? On the ship, on the train, on the boat, on the bus, in the bed, in the car, in the truck, in the taxi. Bom, por que isso aqui são considerados casos especiais? Porque, se você prestar atenção àquilo que já foi dito, né? Essas palavrinhas aqui, tipo, eu vou colocar on the bus. Eu disse que on the bus é sobre. Então, nesse caso aí, eu poderia usar in, porque eu estaria dentro do ônibus. Mas não, então são casos especiais. Tem que prestar atenção a esses casos especiais, que eu não vou utilizar, certo? A minha preposition, que mesmo eu pensando, tipo, não. In the bed, eu vou estar dentro da minha cama? Não, eu vou estar sobre. Então, eu poderia usar on, não. Mas isso aqui são casos especiais. Então, existem esses casos especiais que a gente utiliza essas partículazinhas ou essas prepositions diferenciadas. São nossas exceções, né? Como existe aqui no nosso português, existe também no inglês. Então, essas partes aqui são exceções, certo? Que a gente imagina-se que é uma preposição, né? E no caso a gente utiliza-se outra, ok? Outra preposição, outra preposition, outra partículazinha é o at, que significa no, na, em, junto a, posição em um ponto, ok? Vamos lá. Usos: lugares públicos, atividades de grupo, jogos, casas, lojas, endereços, rua e número, né? Que no caso lá é o meu on é sem número, mas quando eu tiver números eu utilizo at, certo? Só número de casas, horas, festividades e idade, ok? Então, let's go. Example:
We were at the bus station yesterday. Né? Nós visitamos na estação de ônibus ontem. Ou nós estivemos na estação de ônibus ontem. Ok? Então, nesse caso, aí eu vou utilizar at, porque eu estive lá. Né? Our friends will be at the volleyball game tonight. Nossos amigos estarão no jogo de vôlei esta noite. Então, eu utilizo a minha partícula, ou minha preposition at, né? At the volleyball game. Então, nesse caso aqui, estou tratando de um jogo de futebol, ok? Elizabeth was at her sister's house last night. Elizabeth estava na casa da irmã dela na noite passada. Então, nesse caso aí, eu utilizo a minha preposition at, ok? She bought her dress at Monica's. Ela comprou o vestido dela na Monica's, ou seja, na loja da Mônica, ok? Então, mais uma vez, tipo, ela está indicando onde ela comprou. Então, eu utilizo a minha partículazinha at. They live at 72 Washington Street. Então, me apareceu o nome da rua com o meu número. Então, eu utilizo at, ok? They live on Washington Street at number 72. Nesse caso aqui, eu utilizei a partícula on, porque o nome da rua não veio. Veio o nome da rua para depois vir o número, né? Então, eu utilizei on. Já na segunda parte, eu utilizei at, ok? The meeting will be at 8 o'clock. Então, é outra forma, é outro lugarzinho que eu coloco minha partícula at. Então, antes de horas, né? Então, antes da hora 8 o'clock, eu utilizei minha partículazinha at. The show will be at Christmas. O show será no Natal. Então, nesse caso aí, eu utilizo minha partículazinha at, ok? Quando aparecer, tipo, tempos determinados, eu utilizo minha partículazinha at. Nesse caso aí é Natal, certo? My brother left the Navy at the age of 32. Que meu irmão deixou a Marinha com a idade de 32 anos. Então, quando aparecer também idade, né, a gente utiliza at, ok? Expressões com at first, at least, at once, at time, at home, at least, não, at night, né? At moon, at midnight. Vejam, nessa parte aqui, at night, tá aparecendo tempo do dia, né? Período do dia. Lembra lá no in, que apareceu in the afternoon, in the evening, in the morning? Naquelas três a gente utiliza in. Já que at night, ou seja, noite, a gente utiliza at, ok? At moon, ao meio-dia, também é outra parte do dia, né? Mas a gente vai utilizar at. E at midnight, meia-noite, também é outra divisão do dia, mas a gente vai usar at. O in a gente só vai utilizar para evening, morning e afternoon, ok? Bom, a partir daqui já são outros preposições, já são outros other prepositions, ok? Essas três são as principais preposições que a gente tem.
in, at e on, certo? São nossas três principais preposições. Essas outras eu vou passar a título de conhecimento, mas eu quero que vocês se atenham às principais, que são elas, at, in e on, ok? Bom, over significa no, na e sobre. Uso, posições superior. Example, there are some birds flying over the tree. Existem alguns pássaros voando sobre aquelas árvores. Então, isso quer dizer uma posição superior, ok? Quando, tipo um chapéu, está sobre uma posição superior à minha cabeça, né? Então, quando tiver algo com posição superior, eu vou utilizar over, certo? The lamp is over the table. A lâmpada está sobre a mesa. Então, uma posição sempre superior, ok? Bom, in front of significa em frente de, né? Examples. The boxes are in front of the store. Ou seja, as caixas estão em frente à loja. Então, essa preposição eu vou utilizar sempre que estiver na frente de algo, né? Alguma coisa está na frente da outra, então eu vou utilizar in front of. She was in front of those people. Ela está na frente daquelas pessoas. Então, quando alguém estiver sempre à frente, ou alguma coisa estiver sempre à frente da outra, eu vou utilizar essa preposição, ok? Behind significa atrás de. Example. Paul is behind the building waiting. Paulo, o Paul, está atrás do prédio esperando, né? Então, quando eu tiver sempre atrás de alguma coisa, né, eu uso behind, ok? The child is behind the door. A criança está atrás da porta, né? Então, eu vou utilizar sempre a preposition behind, ok? Under, embaixo, né? The equipment is under the tree. O equipamento está abaixo da árvore. Below, abaixo de. Example, below us at our left, there was a big lake. Ou seja, abaixo de nós, à nossa esquerda, havia um grande lago. Certo? With significa com. Lisa went to the shopping center with her mother. Lisa foi ao shopping center com sua mãe. Without significa sem, né? Que é a junção de with com out, né? Então, quando junta essas duas palavrinhas, fica without, que seja sem. Example, the city without history, ou seja, uma cidade sem história. Across significa através ou do outro lado. Example, the library is across the street. A biblioteca é do outro lado da rua. Beside significa ao lado de. Então, quando estiver ao lado de alguém, né? The telephone is beside the radio. O telefone está ao lado do rádio. Between significa entre dois. Example, my mother put the document between two books. Minha mãe colocou o documento entre dois livros. Among, ele tem quase a mesma tradução de between, porém é quando você tiver entre várias coisas, né? They are among friends. Eles estão entre vários amigos. Quando você tiver entre duas, você usa between. Quando tiver entre várias, você usa among, ok? To significa para, né? Que significa destino. Example, my sister went to London. Minha irmã foi para Londres. E for, para. Favor, benefício, propósito, fim, intenção ou para duração de tempo. Example, people have come from participating, né? Yeah. Pessoas têm vindo para participar, ok? Participate. Bom,
E aqui são alguns exercícios. Vamos lá. I'm Peter and I live. Pronto. Vocês vão completar esse exercício, certo? Com as preposições, né? Parem um pouquinho o vídeo e depois vocês corrigem ou vê a correção no slide seguinte, ok? Bom, aqui está as respostas, ok? Bom, see you next video. Espero que estejam todos bem e até o próximo